Galera, olha o momento que a gente está vivendo. Tomorrow Stories, do Alan Moore, completo, no único encadernado pela Panini. Esse aqui é o lançamento da semana, né? A gente começa falando sobre Alan Moore, porque né, o mago é sempre prioridade. Para quem não sabe, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, o Alan Moore tinha um selo dentro da Wildstorm, que era o ABC, American Best Comics. Ali surgiram quadrinhos como Prometeia, vamos lá, deixa eu me lembrar. Prometeia, Top Ten, Liga Extraordinária, né, famosíssima. Enfim, tem o Lost Girls também, né, por exemplo, que saiu agora há pouco pela Mythos. E tem também o Tomorrow Stories, que é um quadrinho que, para você ter uma ideia, é difícil de encontrar no planeta, sabe? É difícil de encontrar uma edição em inglês, republicada, bonitinha pela DC, como essa aqui, que a Panini publicou. O Alan Moore conta que entre 1 milhão de materiais que ele estava produzindo na ABC, lembrei, Tom Strong também é da ABC, ele queria voltar às origens, ele queria produzir algo que não desse tanto trabalho. Então ele resolveu criar uma antologia, são 12 revistas que tem aqui, em 328 páginas, com histórias curtas de personagens criados pelo Alan Moore, em parceria, gente, com grandes desenhistas. Aqui vocês vão conhecer, por exemplo, o Grey Shirt, que é tipo o Spirit do Will Eisner, só que os desenhos são do Rick Veitch e as histórias vão trazer experimentos formais nos quadrinhos. Tem também a Teia de Seda, que é uma aventureira sensual, numa história cheia de insinuações eróticas, que o Alan Moore acabou fazendo junto com a esposa, que é a Melinda Gabb, sim, a mesma lá do Lost Girls. Tem o Filho da América e a US Anja, que é uma paródia do Capitão América com desenhos do Jim Baikie, eu acho que é assim que se pronuncia. E tem o mais legal de todos, que é o Juca Ligeiro, o Inventor Mirim, com desenhos do Kevin Nolan, que pelo próprio nome dá pra ver, né? Ele é um menino inventor. O Juca tem poucas histórias, porque depois entra o Splash Brannigan, que é literalmente um pote de nanquim que acaba ganhando vida, e aí vai fazer através dessa história, o Alan Moore faz uma paródia com os gibis de super-herói, e os desenhos são do Hilary Barta. O conteúdo desse encadernado da Panini, ele é parcialmente inédito porque a Pandora Books lançou uma parte há mais de 20 anos, teve também a Pixel que lançou alguma coisa do Tomorrow Stories, mas logicamente é a primeira vez que a gente tem na íntegra tudo bonitinho. Gente, vamos lá, vamos fazer as contas aqui juntos. São 12 edições ao todo do Tomorrow Stories, sendo que dentro de cada uma das edições dessa revista tem 4 histórias. Ou seja, aqui tem 48 historinhas curtas do Alan Moore, e eu digo histórias curtas, né, tem começo, meio e fim, então tem que ter, né, ele tem que surpreender de alguma forma. E agora vem comigo. O Mago, tá? Ele ganhou o Eisner de melhor escritor em 2000 e 2001, ou seja, 2 anos seguidos, e entre os trabalhos dele tinha o Tomorrow Stories. O Kevin Nolan ganhou como melhor desenhista na mesma época. Essa série ganhou como melhor antologia. Vocês têm ideia que em historinhas de 8 páginas o Alan Moore consegue fazer algo que, sei lá, tem autores que não conseguem fazer num ônibus inteiro. Curiosidade, vocês sabem que ainda tem material inédito do Alan Moore no selo ABC para sair no Brasil? Sim, tem alguns especiais, inclusive um especial do Tomorrow Stories que eu sinceramente não sei porque que não está nesse encadernado, mas são 328 páginas, como vocês viram, em capa dura, e a tradução do meu redator Érico Assis. Vamos falar daquele que é o principal nome do quadrinho italiano da atualidade. E, gente, nossa, caiu alguma coisa aqui, era o marca-página. Então, eu tô aqui com a profecia do Tatu para simbolizar. Gente, vocês têm a ideia que o Zero Calcare, acho que é assim que se pronuncia, ele já teve 2 animações pela Netflix. O cara é muito, mas muito grande. Pois então, depois da profecia do Tatu, a editora Poseidon tá trazendo Esqueça Meu Nome. Assim, geralmente, as histórias do Calcare, elas são basicamente ele como personagem principal, não sei se não são até todas, e ele interage com alguma criatura, então tem esse elemento fantástico. Ao que tudo indica, o Esqueça Meu Nome não, vai por outro caminho. A ideia aqui é remexer com coisas da infância. Segundo a descrição, Zero Calcare vai descobrir coisas sobre sua família que nem ele imaginava. Só quero dizer que pode mandar mais Zero Calcare, que tá pouco. São 240 páginas nesse título, e a tradução é do meu querido amigo Delfim. Tá, você piscou e o Pipoca Nanquim já tá publicando o volume 2 das Tartarugas Ninja da IDW.
Gente, já teve inclusive, assistam o vídeo que eu fiz aqui com o maior especialista vivo sobre Tartarugas Ninja, meu amigo Lucas Evaristo. Gente, essa fase é incrível, pelo menos o primeiro volume, que foi o que eu li, é 10 de 10. Durante muito tempo, eu procurei um quadrinho das tartarugas que me, sabe, fosse 100%, que eu curtisse do começo ao fim, sabe, eu me sentisse voltando pro tempo que eu jogava fliperama. Sim, eu jogava lá com as tartarugas, era bem legal. Vocês sabem que essa foi uma fase que redefiniu essa franquia ali na década de 2010. Gente, coisa de 150 edições, são 18 encadernados ao todo e trocentos especiais. E essa edição, ela é mais especial ainda. A gente está falando do momento em que Matheus Santulouco, brasileiro e porto-alegrense, assim como eu, desenha e escreve, inclusive, um especial que é a história do Clã do Pé. O Matheus já tinha participado do primeiro encadernado, mas foi uma participação muito curtinha. Aqui é um momento em que ele acaba atrelando o nome dele às tartarugas, e hoje em dia o cara faz boneco, faz tudo que vocês podem imaginar da franquia. Aqui também tem 8 edições da Mensal das Tartarugas Ninja, especiais do Casey Jones, da April, do Fugitoid e outros. Estamos falando de 420 páginas, uma edição luxuosa, em tamanho grande, com tradução do Bernardo Santana. Galera, chegou o momento. Eu queria muito falar... Na verdade, eu já tinha falado disso. Nós falamos no Dois Quadrinhos News sobre isso. Então, essa semana está saindo na França As Guerras de Lucas, edição número 2, ou seja, As Guerras de Lucas, episódio 2. Você sabe que um dos meus quadrinhos favoritos do ano passado foi justamente As Guerras de Lucas, que não tem episódio 1, mas vocês entenderam. Gente, esse quadrinho, ele é fantástico, assim. Inclusive se você, mas eu não gosto de Star Wars, não acho tão legal a franquia, o quadrinho, ele não é só sobre a vida do George Lucas e os bastidores de Star Wars. É sobre os bastidores do cinema, das inovações. Também a gente pode dizer que é a história de um cara perseguindo um sonho, né? Ninguém acreditava que Star Wars podia ser um sucesso. Sabendo que era impossível, George Lucas foi lá e fez. Gente, eu tô dando o meu melhor aqui com os nomes em francês, mas os autores são Laurent Rapin e o Renan Roche. Nossa, saiu Renan Roche. Enfim, esse episódio 2, então vai falar sobre o Império Contra-Ataca, que eu acho que para 9 a cada 10 fãs de Star Wars é o melhor filme da franquia. E é interessante também que aqui o George Lucas já tá milionário e ele mesmo banca o risco do próprio filme. Galera, bom, eu tenho a tatuagem de Star Wars, tipo, eu amo essa franquia, sabe? É algo que eu vi quando eu era muito criancinha. Os desenhos aqui são ótimos e eu imagino que nesse volume 2 eles vão fazer a mesma coisa, sabe? É um quadrinho jornalístico, então eles cruzam informações e dados para tu entender melhor o impacto dos filmes, mas ao mesmo tempo tem uma história por trás, sabe? Eles conseguem contar essa jornada do George Lucas de uma forma muito bonita. Detalhe que nesse novo volume tem também bastidores do Indiana Jones, né, projeto do George Lucas com Steven Spielberg. E galera, eu imagino que a Comic Zone vai trazer, chute, tá? Chute total, sem nenhuma informação de bastidor. Eu imagino que vai ser anúncio CCXP e aí no começo do ano que vem teremos aí As Guerras de Lucas, episódio 2. Gente, eu nem acredito nesse lançamento da semana. Authority Omnibus Volume 2 está saindo nesse momento nos Estados Unidos. 1.600 páginas com um monte de gibi que ninguém lembra. Tá, se você está inscrito nesse canal há algum tempo, provavelmente você conhece quadrinhos como Planetary, Authority, né, HQs ali da mesma época, que eu gosto muito. Mas então, Authority, grupo de super-heróis mega porradeiros, gibi que inclusive apontou o futuro, né, dos quadrinhos, né, nos salvou dos anos 90. A primeira parte é Warren Ellis e Brian Hitch, e a segunda parte Mark Miller e Frank Whiteley. O detalhe que eu imagino que pouca gente lembra é que nessas 1.600 páginas tem, por exemplo, Garth Ennis, tem Ed Brubaker, tem até o tal do Micah Ian Wright, que era um escritor que se dizia um ex-militar veterano das Forças Armadas, que tinha lutado no exterior e que estava trazendo essa experiência para os gibis do Authority, e depois a gente descobriu que na real ele só tinha prestado serviço militar e só tinha o treinamento básico. Então, tudo isso, até esse cara aí que sumiu, tá no volume 2 desse ônibus. Gente, o que eu vou falar, né? Meu sonho, tá? Eu gostaria muito de ler isso. De repente, eu não sei, acho pouco provável que a Panini publique, né? Porque, sei lá, se bem que hoje também, né? Eles lançam tanta coisa. Vamos lá, um extra aqui, tá? O que não tem nesse ônibus? Não tem, por exemplo, Grant Morrison e Gene Ha naquela série do Authority, que durou 2 edições, e eles deixaram também de fora aquele Authority do final dos anos 2000 com Tom Taylor escrevendo.
Imagino que vem aí um outro ônibus, não sei. Eu nem acreditei que saiu esse segundo, mas que legal. Alô, Panini, precisamos de mais Authority no Brasil. Momento coach aqui no canal. Você quer saber o segredo do sucesso? Olha só, tu quer ser um quadrinista e ganhar muita grana? Basta tu criar um gibi sobre um papa putanheiro. Sim, é essa história de Robert Kirkman e Tony Moore, que se deve conhecer por conta de The Walking Dead, né? Sucesso mundial. Então esses dois caras, que inclusive são amigos de infância, começaram com um papa guerreiro, o Battle Pope, que agora está saindo lá fora no encadernado de 450 páginas. Eu conhecia Battle Pope, mas não fazia ideia que era tão longo. Estamos falando aqui de um papa que foi condenado por Deus porque bebia demais e era mulherengo. E aí começa uma guerra entre o céu e o inferno, e Deus acaba tendo que chamar o tal do Battle Pope para defender o céu. Detalhe, o colega de apartamento desse papa é Jesus Cristo. Sim, gente, é blasfêmia, é para provocar, é para chamar atenção e, bom, deu certo. Deu tão certo que esses mesmos caras que fizeram o Battle Pope depois foram fazer o The Walking Dead. Começando as rapidinhas nacionais, com o listão da Panini Point, tem Zatanna quebrando tudo, minissérie muito boa, vencedora do Eisner, da Mariko Tamaki com o Javier Rodrigues, recomendo. Tem Batman número 32, a Saga do Homem-Aranha, volume 6, a Saga dos X-Men, volume 3, Predador, edição 3, Mulher Maravilha e Flash, edição número 1, né, reiniciando aí a fase DC Sem Limites, mas na verdade meio que continua publicando o que já estava sendo publicado. Tem Spawn Origins, volume 15, sim, chegamos na edição número 100 de Spawn. Pelo Pipoca Nanquim tem o Salambô, mais um volume do clássico do Philippe Druillet. Pela Record tem Asterix Omnibus, volume 2, com mais 3 álbuns da série, incluindo Asterix e Cleópatra. Nas rapidinhas gringas, se preparem, tá? A Panini Espanha lançou essa semana Batman e Deadpool e Batman. Inclusive eles colocaram a capa alternativa do Frank Miller. E não só, tá? Tem várias e várias capas. Tem uma exclusiva do Pepe Larraz. Shame, Panini, que vergonha, cadê a capa do Frank Miller aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, essa semana começa o DCKO, que é tipo um MMA com personagens da DC e é comandado pelo Darkseid. Que loucura. J. Michael Straczynski lança uma minissérie chamada Spider-Man Torn, com desenhos do Perry Pérez. Tem mais uma minissérie do Justiceiro, Frank Castle de volta e, olha aí, voltando às raízes no selo Marvel Knights, com o roteiro inclusive de um dos criadores desse selo, que é o Jimmy Palmiotti. Tem também a coleção completa do Hero Squared, série dos criadores da Liguinha, Kate Giffen, J.M. DeMatteis, com participação do Kevin Maguire e inédito aqui no Brasil. Tem Megalópolis, o filme megalomaníaco do Francis Ford Coppola, ganhou uma adaptação para quadrinhos. Tem o nosso amigo Mike Deodato, numa graphic novel com a Ronda Rousey, uma lutadora de MMA, que vira uma assassina profissional grávida. Na França, tem o 42º volume de Jeremias, uma série que volta e meia. Alguém disse que podia sair no Brasil, mas até agora não aconteceu, do autor Herman. Tem também o 13º volume de O Gato do Rabino, uma série do Johan Sfar, que até começou a sair no Brasil, mas acabou indo para frente. Tem novo álbum do Etienne Davoudou, um grande nome dos autores franceses, que se chama algo como Onde Quer Que Você Vá, e trata de Alzheimer. Agora a gente vai para um Chupa Itália, que só agora está tendo a Mulher Maravilha Terra 1, sai pela Panini, e a gente termina voltando para a Espanha para mostrar que na coleção Marvel Gold eles estão publicando X-Force Volume 1, 500 páginas de Rob Liefeld reformulando os Novos Mutantes, algo que só saiu no Brasil em formatinho, tem mais de 30 anos. Panini, vocês não são a editora dos clássicos, dos grandes quadrinhos? Cadê X-Force do Rob Liefeld? Foi muito bom ter vocês por aqui. Galera, recados finais, apertando o botão do like, grupos aqui embaixo, promoções. Agora a Dois Quadrinhos Bookstore tem uma parceria com o Mercado Livre, então eu tenho postado bastante. Tá bem legal porque além da galera estar aderindo, é todo um novo mundo para explorar e opções e tá bem interessante. E ó, se você ficou até o final, vamos fazer um movimento aqui. Digita Liefeld aqui embaixo, tá? Muito obrigado pelo teu comentário, pela tua atenção, pelo teu engajamento e até o próximo vídeo, tá? Que vai ser com tantos detalhes e com tanto esforço quanto foi dedicado nesse programinha.